Salmo 50, o verso 12. São palavras pronunciadas pelo próprio Deus e registrada pelo salmista. Diz assim: se eu tivesse fome, não te diria? Pois meu é o mundo e a sua plenitude. É assim que Deus se expressou entre tantas frases lindas aqui que nós encontramos dentro dos Salmos, e neste Salmo 50, verso 12. Vou repetir. Se eu tivesse fome, não te diria? Pois meu é o mundo e a sua plenitude. Então, vamos ao ponto. Do que é que Deus está falando aqui? Deus está dizendo que não precisa de nós. Ponto final. Essa é uma parte importante para se entender, uma questão importante. A sustentação, não é? Toda a própria existência de Deus é independentemente de qualquer de suas criaturas. Não depende de nós. Se ele tivesse fome, né? Porém, eu quero chamar a sua atenção para que o que falamos no dia de ontem. Orai sem cessar. Vocês se lembram? Veja bem. Se Deus não precisa de nós, e Ele recomenda na sua palavra orar sem cessar, como é que uma coisa anda junto com a outra? Eu vou lhe dizer. O nosso Deus, quando criou o mundo, não é? Ele já criou tendo a nós em sua mente. Ele criou o mundo tendo os seres humanos em sua mente. Então, vejam só os irmãos, que privilégio, que oportunidade nós temos para reconhecer isso diante de Deus. Não é? Então, o nosso louvor a Deus é algo que Ele espera, que Ele deseja que aconteça em nossa vida. Não porque Deus precisa, para se sentir seguro, para se sentir assim, bem cuidado, para ele se sentir bem, não é? Não, Deus não precisa disso. Mas, como uma maneira de reconhecer o que Deus é e o que Deus faz, é que nós o adoramos, nós o procuramos em oração. Vou repetir. Ele não precisa de nossos louvores para se sentir bem, para se sentir... Não. Mas ele já nos orientou na sua palavra que isso é bom para nós. Para nós. Nós mesmos que oramos a Ele, que o adoramos, que louvamos a Ele, somos os beneficiados por estas atitudes. Então, por exemplo, vou dar algum outro exemplo para você. No Salmo de número 19, diz assim, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. E por aí vai. Então, note bem os irmãos. Como é que os céus manifestam a glória de Deus? Como é que o firmamento, o céu, anuncia a obra das suas mãos? Como é que isso acontece? Você já conseguiu ouvir o sol falando, a lua, as estrelas? Você teve essa possibilidade de ouvir vozes? Você já ouviu, por exemplo, que a quinta-feira fala com a quarta-feira? Um dia faz declaração a outro dia? E uma noite mostra sabedoria a outra noite? Você, por acaso, já teve essa experiência? Então, no versículo 3 diz, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Como é que se ouve as vozes da natureza? Como? A resposta é muito simples. Ouve-se as vozes da natureza. Os salmos são compostos porque os homens
os seres humanos têm esta capacidade de discernir que existe um Criador e que criou e mantém as suas criaturas. É simples assim a resposta. Então, todos esses textos bíblicos que emprestam vozes à natureza, às estrelas, ao céu, às montanhas, aos animais, tudo isso são, na verdade, ilustrações do que Deus espera dos homens, dos seres humanos. É isto. Deus espera isso. Veja outro salmo. O Salmo 96 e verso 11. Importante você ter essa consciência do valor que tem quando você se apresenta para aquele Deus que sempre está presente ao seu lado. Salmo 96 e verso 11. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alguém viu já que os céus deram risada, sorriram? Não. Porque, na verdade, isso são manifestações dos homens. E os homens emprestam para a natureza, para os céus, para o mar, para todas as coisas criadas, as vozes que são deles, seres humanos, que são nossas. Então, você se lembra lá no Éden, quando Adão pecou? O que ele fez? Ele se escondeu. Ele fugiu da presença de Deus. Não queria conversar com Deus. E Deus, o que fez? Foi ao encontro do homem. Essa história se repete por todos estes séculos. O homem indo atrás de Deus que não quer conversar com ele. Então, eu queria convidar você esta manhã para essa reflexão, para este reconhecimento. Quando você está orando, quando você está louvando a Deus, quando você está adorando a Deus, você está agradando a Deus. Ele se agrada disso. Volto a dizer, ele não é um ser mimado, que precisa disso, melindroso, que não vai suportar viver sem você. Não. Ele diz, toda a terra é minha. Tudo que eu tenho, tudo que é criado é meu. Ele não precisa de nós. Mas ele se agrada disso. E você ganha com isso. Eu ganho com isso. Nós vivemos uma vida mais satisfatória quando estamos nessa conexão entre o Criador e a criatura. Vou dar um outro exemplo agora no Novo Testamento, em Lucas capítulo 17. Veja só a importância de se apresentar a Deus. É uma coisa constatada por Jesus, em Lucas 17, 17. Você lembra daquela história dos 10 leprosos que foram curados? Quantos voltaram para agradecer? Não é? Você se lembra? Apenas um. 10 eram leprosos, 10 gritaram pedindo a cura, 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. O que é que Jesus falou sobre isso? Veja, Lucas 17, 17. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Essa é a pergunta que Jesus, que Deus faz diariamente. Onde estão os 9 que não voltam para dar graças, que não voltam para louvar, para adorar, para conversar com Deus? Então, o nosso propósito aqui nesta manhã é a gente fazer esta reflexão e tornar-se mais agradável a Deus. Não porque nós queremos merecer algo da parte de Deus. Não há mérito naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. Mas porque o nosso Deus merece, sem dúvida alguma, com toda reverência eu falo isso, merece o crédito de tantas coisas maravilhosas que ele realiza. Não foi dito lá em Atenas por Paulo, o apóstolo, quando ele pregava perante os filósofos, é ele que dá a vida, a respiração e todas as coisas. Eu e você só estamos respirando porque Deus é que mantém a gente vivo respirando, com a possibilidade de respirar ao Senhor.
Então a gente tem que aprender a agradecer. Você já notou que as crianças, os pequenos, de vez em quando eles são surpreendidos com um mimo, com um presente? Já percebeu isso? Os pais correm logo para ensinar. Por exemplo, digamos que os pais vão à casa de um parente. E lá na casa do parente, o tio, né? O tio, né? Entrega um presentezinho para a criança. Como é que o papai e a mamãe falam imediatamente? Eu já vi isso muitas vezes, né? Dizem assim, quando a criança recebe o presente, dizem para a criança, e aí, o que é que você diz agora? E ensina a criança. Diz assim, muito obrigado, muito obrigada, Deus abençoe. Não é isso? Não é isso que a gente ensina para os filhos? Ou você não é desses que ensina a gratidão? A gratidão é um dom maravilhoso. É uma chave que abre portas extraordinárias. A pessoa que é agradecida, irmãos, tem portas abertas o tempo todo. Não, sem dúvida alguma. Recebe mais daqui do que aquilo que recebeu. Ainda continuará recebendo, porque foi agradecido. O nosso Deus, irmãos, nós somos a sua imagem e semelhança. E se nós ensinamos aos nossos pequenos a serem agradecidos, a dizer obrigado, né? Eu acho uma graça. Quando o meu neto, a gente entrega para ele qualquer coisa e ele, obrigado. Eu acho uma graça. Aí ele desmancha o vovô, né? Não é fácil, não. Então, é assim que a gente tem que ser. Deus faz tantas coisas maravilhosas por você e você passa distante, não quer conversa com Ele. Nosso Deus é um Deus que deseja conversar com a gente. E a gente deve amar a Deus por tudo o que nós temos e nós somos. Tudo pertence a Deus. Perguntaram para Jesus, estou encerrando. Perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? E em Mateus 22 e 37, o grande mandamento, também está em Marcos e também está em Lucas, diz assim, e Jesus disse-lhe, perguntaram, mestre, qual é o grande mandamento? Mateus 22 e 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Em Lucas e Marcos ainda acrescenta, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento e de todas as tuas forças. Para combinar, não é? Para exatamente expressar o que está em Deuteronômio 6 e verso 5. É de lá que Jesus faz a citação. E lá aparece a palavra de toda a tua força, ou de todo o teu poder, com todo o seu empenho. Nós temos que ser assim, irmão. Chega de ser pessoa que não quer conversa com Deus. Você precisa conversar. Você vai sair ganhando com isso. Não é? Você será edificado, sua vida vai ser melhor. Você vai ser uma pessoa alegre. Não vai ser essa pessoa amargurada em forma de gente, ressentida o tempo todo. Não. Sua vida vai mudar. Você será bênção em nome do Senhor Jesus. Outras coisas nós poderíamos falar com você aqui nesta manhã, mas agora o horário terminou. A gente vai continuar, porque de manhã o nosso assunto é oração. De manhã é assim que funciona. Nós falamos, nós conversamos, nós tocamos no importante assunto de falar com Deus. Afinal, não existe coisa melhor, principal para a nossa vida, que realmente muda cada um de nós, porque o autoconhecimento, tem gente que vai no psicólogo, tem gente que vai, nós respeitamos, uma excelente profissão, útil, necessária, mas se você quiser, você pode, além de ter um profissional à sua disposição para isso, o pastor, não é? Um irmão da igreja idôneo, capacitado, o que você pode começar já é orar a Deus. Porque orando a Deus você vai conhecer a você mesmo também. Nas suas palavras, na sua oração, você vai desenvolver um conhecimento de você mesmo e verá uma transformação no dia a dia da sua vida.
Quer começar? Então nós vamos sempre estar falando disso pelas manhãs aqui, no precioso nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que abençoe todos os irmãos. Eu gostaria de lembrar com vocês de um daqueles episódios do Evangelho que realmente são marcantes. Vamos ler no Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 5, intitulado assim, O Endemoniado Gadareno. Uma história que realmente mostra para nós como é diferente o valor dado por Jesus para a humanidade, o valor que a própria humanidade dá a si mesma e o valor que Satanás dá pela humanidade. Não é? Sob esses três aspectos você pode ler este capítulo 5 e observar e comparar como é que o homem, o ser humano, é avaliado. Vamos ler, vamos acompanhar essa leitura, que é pequena, e daqui a pouquinho já estamos encerrando, outros sucederão a gente nesta missão de transmitir a palavra de Deus. Queremos parar rapidamente. Mas diz aí a palavra de Deus, Marcos capítulo 5. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E isso ele disse, porque lhe dizia Jesus, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Até aqui por enquanto. Quando Jesus chega naquela região chamada também de Decápolis, 10 cidades, que não precisam ser nomeadas aqui nessa oportunidade, e que constitui uma região entregue ao paganismo, aos pagãos. E estes que ali estavam precisavam receber a luz do Evangelho, sem dúvida alguma. E aí, o que ocorre é que um homem, dentre os moradores, os habitantes daquela região, chamado uma região dos Gadarenos, da cidade de Gadara, uma das 10 cidades, um homem habitava os sepulcros. O homem ali estava e vivia clamando pelos montes, pelas sepulturas. Ele mesmo feria-se com pedras, andava nu por aquela região, por aquelas partes, sem nenhuma dignidade, sem nenhuma liberdade, sem família. O homem agora estava com a sua saúde física prejudicada, a sua saúde mental, não tinha nem a mínima decência e nem o mínimo pudor. Uma fera selvagem, dominada por muitos demônios. E assim vivia aquele homem,
vez ou outra, os habitantes ali prendiam com grilhões, com cadeias, mas logo ele despedaçava tudo aquilo com a força sobrenatural oriunda desses demônios que possuíam aquele corpo frágil. Vejam só, os irmãos, o que é a possessão demoníaca. E o Senhor então chega naquele lugar, e assim que este homem avista a Jesus, ao longe correu e adorou. E os demônios dentro dele clamam com grande voz. Porque a possessão demoníaca acontece isso durante o período em que a pessoa está possuída. Ela não tem mais vontade própria. Ela não tem mais como expressar a sua própria personalidade. Tudo aquilo é dominado espiritualmente por estes seres, que, acompanhados, estavam ali em muitos e muitos, dentro de um só corpo. E vejam só, meus prezados irmãos, que realidade aterradora que a gente vê dentro da descrição do evangelista Marcos. E eles, correndo, correu, clamou, adorou e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Pela própria natureza espiritual dos demônios, sabiam quem era Jesus, conheciam a identidade de Jesus e respeitavam a autoridade de Jesus. Respeitavam a sua autoridade. Sabiam que Jesus poderia lançá-los de volta para o abismo, não estivesse mais aqui entre os homens. E por isso pediram para que não fossem lançados para fora daquela província. Já sabiam que não dominariam mais aquele corpo. Não haveria nenhuma resistência diante de Jesus, porque chegou Jesus, o vencedor. E aí, diz a palavra do Senhor, no versículo de número 11, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E por causa disso mesmo, era uma região pagã, não é? Não eram animais que criavam os judeus. Jamais faziam isso, longe disso. Então, nessa terra de pagãos, já era um lugar impuro só por ser assim, na visão judaica. Era um lugar impuro porque ali estava um homem possuído por demônios. E era impuro porque ele estava habitando nos sepulcros, que nada mais eram do que escavações feitas nas montanhas, e em cada cavidade daquela se colocavam os restos mortais das pessoas. E imagine que isso chamava de lugar impuro para os judeus. E assim sendo, meus prezados irmãos, adicionando a isso a própria criação de porcos naquela região. Então, a impureza graçava, dominava naquela região. E aqueles demônios rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos. E afogou-se no mar. Então vejam só, meus irmãos, como é que o Senhor permite isso? E por que permitiria isso? Não é? Demonstrando quanto aquele homem estava afetado pelos demônios. 2.000 porcos se precipitaram no abismo. Demonstrando o Senhor quanto Satanás desejava a destruição daquele homem. Não é? Demonstrando que o Senhor tinha autoridade sobre aqueles demônios que possuíam aquele homem. Então, há uma série de razões para se elencar aqui o porquê Jesus permitiu isso, não é? E assim, meus prezados irmãos, diz e descreve aqui a palavra de Deus, estes quase 2.000 porcos precipitaram-se no despenhadeiro e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos
não é? Já vimos como que é que Satanás e os demônios tratam o homem. Já vimos. Agora ouça com atenção. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e aos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Já vimos agora mesmo como é que Satanás trata o ser humano. Agora vamos ver como é que Jesus trata o ser humano. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, que tivera legião. E essa é a descrição. Assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Bendito seja o nome do Senhor. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Este é o Deus maravilhoso que a gente serve. É aquele que quer restaurar ao homem a sua dignidade, a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua liberdade. Restaurar ao homem a sua possibilidade de novamente conviver socialmente, respeitando e sendo respeitado, com a mínima decência, com pudor. E tudo isso, numa palavra de Jesus, foi restaurado na vida daquele homem. Quem poderia imaginar que um homem que estava miseravelmente endemoniado como esse, voltaria a ter a lucidez que Jesus deu para ele? Mas assim, diz a palavra de Deus, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E acerca dos porcos. Aí eles mudaram o conceito sobre Jesus. Perdemos 2.000 porcos. Como pode ser uma coisa dessa? E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Assim, nós vemos como é que a própria população do lugar, entregue ao paganismo, não considerou mais importante, de maior ganho, a salvação e a libertação daquele pobre homem do que a perda de 2.000 porcos. Então, meus prezados irmãos, como é terrível reconhecer que o interesse material sobrepõe ao interesse humanitário. Como, na verdade, o Senhor veio para humanizar e as pessoas só pensam de modo egoísta. Mas o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações através deste evento aqui maravilhoso, que o Senhor pode mudar e reverter toda a história trágica, como fez no caso do endemoniado gadareno. Libertou, deu dignidade, recobrou o juízo daquele homem. E ele pensou até em fazer parte do grupo seleto dos apóstolos. Veio ao coração dele a gratidão, o desejo de contar para os outros, de andar junto com o Senhor, que se importou com a sua alma, com a sua vida. Observe se não é verdade. Diz aí que a população começou a rogar que Jesus saísse do seu território. E entrando ele no barco, verso 18, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Rejeitado pela população, é aceito, é abraçado por aquele que anteriormente era possuído dos demônios. E aí, o nosso Senhor agora vai responder a isso. No versículo de número 19, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Bendito seja o nome do Senhor. A população manda Jesus embora. A população dá mais valor aos porcos
do que aquele que estava agora liberto. Mas o Senhor não desiste daquela população. Porque quando o Senhor não atende o pedido do gadareno para andar com Jesus, e pelo contrário, continuar naquela região, falar para os seus, para todos que habitavam naquelas 10 cidades, sobre o que o Senhor fez na vida dele, a libertação que o Senhor realizou na vida dele, isto significa que o Senhor iria dar uma nova oportunidade para a população dos gadarenos e daquelas cidades. Ouvir o testemunho da salvação e da libertação de um dos seus habitantes. Enfim, o amor de Deus deve ser anunciado à família, né? Conta para os teus, conta em toda Decápolis. Esta é a recomendação do Senhor para todos nós. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas Deus te fez. Que Deus, o nosso Senhor, possa incumbir a cada um de nós também, irmãos, para a gente não esquecer que o nosso primeiro testemunho começa lá na nossa casa. Começa em nossa casa, para os nossos familiares. Talvez você não teve essa oportunidade até agora, mas o Senhor, agora, através dessa breve palavra, pode direcionar você, não é? A lembrar-se de um homem que morou num cemitério, que era possuído pelos demônios e agora foi encontrado assentado, vestido em perfeito juízo e com uma chama ardente no coração de anunciar a salvação de Jesus. É isso que deve mover cada um de nós, a gratidão e o senso de uma nova vida que recebemos de Deus. Tem muita gente esperando você contar a sua história de salvação. Tem muita gente que vai ficar feliz de ouvir a sua história de salvação e querer uma história para si. Uma história maravilhosa, verdadeira, real, da libertação, de uma nova vida com Deus, de um novo pensamento, um novo sentimento que só Jesus pode dar para você e para mim. Que Deus te abençoe. Aproveite e faça sua missão conforme o Senhor está orientando a todos nós. Deus todos abençoe. E amanhã, 10 da manhã, permitindo Deus novamente, serviremos ao Senhor. Então vamos ler. O que eu vou ler agora está em 3 evangelhos. Eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 22, verso de número 15. Vamos lá? Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si, fizeram uma reunião, porque Jesus havia proferido a parábola dos lavradores maus, a parábola das bodas, e em todas essas mensagens, a parábola dos 2 filhos, em todas essas mensagens, o Senhor estava, na verdade, fazendo uma menção da hipocrisia dos fariseus, da autojustiça, da justiça própria que eles defendiam, acreditavam que não precisariam de Deus para salvá-los. Eles mesmos poderiam produzir a sua própria salvação e, com orgulho religioso, defendiam esta forma de pensar. Consideravam-se superiores aos demais, às demais pessoas, e julgavam tudo pelas aparências. Então viviam de aparência, né? Ensinavam uma coisa, mas viviam outra coisa. Então, esse é o contexto. Presta atenção. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam a Jesus em alguma palavra. E aí, verso 16. Enviaram a Jesus os seus discípulos, os discípulos dos fariseus, os alunos. Então vamos dizer, aqui tem o professor de farisaísmo, né?
Sabia que tem isso, irmão? Professor de farisaísmo. Esses professores enviaram os alunos, os discípulos, e com os herodianos, que era uma outra facção que havia naquele tempo, que defendia a governabilidade dos romanos. Tinham favores com isso. Era o pessoal que apoiava os Herodes e a sua dinastia. Então enviaram os seus discípulos, seus alunos, com os herodianos, dizendo: mestre, olha só o resultado da reunião deles. Eles pensaram: vocês vão falar essa palavra para o mestre, para Jesus. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Palavras elogiosas, né, irmão? Palavras carregadas de adulação, de bajulação, não é? Palavras realmente que enchem o ego de qualquer pessoa, né? Mas não de Jesus. Então vamos lá, vou repetir. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Muito interessante essa frase, não é? Então, aproximaram-se de Jesus com um elogio sem sinceridade, reconheceram a Jesus como mestre e reconheceram que Jesus, quando dá a sua palavra, dá a sua resposta, dá o seu parecer, Jesus não leva em conta com quem está falando. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser nobre, pode ser plebeu, pode ser senhor, pode ser escravo, pode ser qualquer coisa. O Senhor não olha para a aparência da pessoa. Espera aí, eu vou dar uma resposta, mas com quem que eu estou falando? Vamos ver, para ver se eu faço uma resposta mais para cá, mais para lá, mais doce, menos doce, mais salgada, menos salgada. Não, não. Jesus não olhava para a aparência das pessoas, não é? Então, encheram Jesus dessa... E isso era real, porque Jesus realmente não ficava sob pressão da aparência de seu ninguém. Amém? De uma palavra mais fácil, eles consideraram que Jesus era imparcial. Imparcial. Oh, meu Deus. Como isso é uma necessidade hoje em dia, irmão? Ser imparcial, né? Ser justo. Ser justo. Falaram com a pessoa certa. Falaram com a pessoa certa. Mas havia uma astúcia na pergunta que eles vão fazer para Jesus. Falaram a coisa certa, mas havia uma astúcia, não é? Para colocar Jesus numa dificuldade. Eu vou relatar isso com vocês sem a gente se atropelar. Não é? Vamos devagarinho. Dá uma passadinha agora lá em Lucas, capítulo de número 20. Para por aqui e vai lá em Lucas, capítulo 20. A aproximação que eles fazem de Jesus lá no capítulo de número 20. Veja com atenção o que diz o Senhor. Verso 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, por aqueles motivos que eu já disse. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Eles entenderam. A parábola dos lavradores maus foi direcionada aos fariseus. Verso 20. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram, quer dizer, estavam monitorando, né? Mandaram espias que se fingiam de justos. Está escrito aqui, irmão. Mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. Esse é o ponto em que Lucas destaca
qual era a função daqueles discípulos dos fariseus, daqueles alunos e dos herodianos. Pessoas que eram opostas uma às outras. Mas para pegar Jesus eles se uniram. Porque herodianos e fariseus queriam coisas diferentes. Mas no caso, apanhar Jesus se tornou uma coisa igual, semelhante. Então, tanto na leitura que fizemos em Mateus 22, como na leitura que fizemos em Lucas, a gente vê a abordagem como acontece. Agora vamos para o ponto. Em todos os evangelhos, chegando neste ponto, vai haver agora uma pergunta. Não é? Fizeram elogio, adularam Jesus, não é? Fingiram. Não é? E aí, vamos ler. Voltei lá para Mateus capítulo 22. Verso 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro ou um denário, a moeda, enfim. Então, vamos por partes. Qual foi a pergunta que eles levaram? É lícito pagar o tributo a César ou não? Quem era César? O imperador. Só que havia uma questão que a gente precisa avaliar aí nesta pergunta, não é? E a questão que precisa ser avaliada é que César, o imperador, exigia ser adorado como Deus. Ele exigia ser chamado de Senhor, dando uma ideia de divindade. Então, Jesus estava colocado diante desta situação, né? Como Jesus era muito influente, como os fariseus estavam querendo ouvir de Jesus junto com os herodianos. Olha, dois pontos opostos. Uns são favoráveis, os herodianos, a César, a pagar tributo, e os fariseus contrários a isto. Por quê? Porque na moeda havia uma imagem. E nesta imagem havia a imagem do imperador, a efígie do imperador, do Augusto, como era chamado o imperador. Então, a moeda tem dois lados, não tem, não? De um lado da moeda aparecia a cabeça do imperador, Tibério César Augusto. Era isso que vinha escrito, filho do divino Augusto. Tudo isso vinha abreviado de um lado da moeda. E no outro lado da moeda vinha um imperador assentado no trono e vestido como um sumo sacerdote, e também vinha escrito do outro lado, sumo sacerdote. Então, pontífice máximo, sumo sacerdote. Então, a moeda tinha duas imagens, uma de cada lado, e duas mensagens, uma de cada lado. Para os fariseus, era uma blasfêmia considerar um homem como Deus, mesmo que ele fosse o imperador. E para os herodianos, era um absurdo pensar que devemos desobedecer ao imperador e não pagar o tributo. E Jesus tem que se resolver nessa cilada. Se Jesus responde a favor dos herodianos completamente, o que acontece? Ele perde o apreço dos judeus, que também não aceitavam outra divindade senão a Deus. E a dominação dos romanos, que não era suportada mais. Se ele, Jesus, manda não pagar o tributo, então os herodianos entram contra Jesus num processo como rebelde contra o poder e o governo. Então Jesus tem que resolver agora como vai ser a sua resposta. Estou sendo bem resumido para os irmãos, não é?
Mas tem uma coisa que Jesus diz para os mensageiros, que é o seguinte: por que me experimentais, hipócritas? E aí a gente vai dar uma olhadinha, o que quer dizer essa palavra hipócrita? Ela nasce de uma palavra que é máscara, né? Nós nunca usamos tanta máscara como agora, né, irmão? Pena que eu não estou com a minha aqui agora, mas está por ali. Não é? Máscara. Os atores, quando iam fazer encenação, iam atuar lá na Grécia, não é? Tem muito disso, teve muito disso. O que acontecia? Eles colocavam a máscara para representar o que a máscara passava de ideia. E escondiam, então, atrás da máscara, a sua verdadeira identidade. Então, neste capítulo 22, Jesus já chama, não é? Na cara, porque ele não levava em conta a aparência, não é? E eles chegaram todos os aduladores e tal, e Jesus diz para eles: por que me experimentais, hipócritas? Quando você virar a página, aí depois na sua casa, e ler o capítulo 23, Jesus vai chamar eles de hipócrita várias vezes. Por quê? Do que é que vive o hipócrita? Ele vive de ter um propósito encoberto por estas adulações. São pessoas que querem parecer algo que não são na verdade. Então, este é o modo de viver do hipócrita. Ele finge fazer algo, mas ele quer, na verdade, fazer outra coisa. Ele finge dizer algo, mas, na verdade, ele quer dizer outra coisa. Essa é a essência do hipócrita. Eu não sei se você conhece algum, não é? Mas ainda tem, essa gente ainda tem. Os hipócritas, fingidos. Aí eu fui buscar uma frase bonita que foi construída sobre os hipócritas. Sabe como é essa frase? É assim: a hipocrisia é homenagem que o vício faz para a virtude. É para pensar, essa eu vou deixar para você pensar. Pense nisso. Hipocrisia é a homenagem que o vício faz para a virtude. Mas voltando aqui na história, irmãos, nesse diálogo, Jesus então vai responder para eles. Ele está entre uma resposta e outra, entre ficar com os defensores do império, entre ficar com os defensores da palavra de Deus, da única soberania do Senhor. E Jesus dá a seguinte resposta. Diz assim: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro e ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Eu falei para vocês agora há pouco, né? Tinha uma imagem e tinha uma frase em cada lado da moeda. De quem é esta efígie e de quem é esta inscrição? A resposta foi rápida. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles, diz aí, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-o se retiraram. Ponto. Acabou a reunião. Agora, não é porque eles se impressionaram, se maravilharam, significa que eles se converteram. Pelo contrário, eles passaram a odiar mais o Senhor ainda. Mas não tinha como suportar a sabedoria de Jesus. Porque com essa resposta, Jesus não foge da pergunta. Jesus recomenda que se dê a César o que é de César. Ou seja, Jesus quer dizer o seguinte: paguem o imposto. Não é um tributo, não é para um governo que mantém vocês. Sabe, os irmãos, que as estradas romanas, aquele tempo de paz, não é? De certa forma, tudo isso era patrocinado pelo próprio governo de Roma. A proteção, um exército bem forte, como tinham eles. Então, havia algumas garantias sustentadas para a população. Então, Jesus não entra nesse mérito. Dê a César o que é de César. Mas espera um pouquinho. Não dê a César o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Essa história, é como se Jesus estivesse dizendo isso. Essa história de adorar César como Deus, aí não dá. O divino, o Augusto, não é? Porque essa era a frase que vinha na moeda.
Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Não, 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 não. Aí não. Isso não pertence a César. O que pertence a César é o tributo. E a Deus pertence a honra e a glória. Honrar a Deus não implica em desonrar o imperador. E assim é que deve funcionar, não é? Todo aquele que serve a Deus. Ele honra a Deus, mas ele não desonra a organização da sociedade onde ele está. Ele tem que trabalhar, ele tem que lutar para que as leis sejam cada vez mais justas. Ele pode até militar na área política, não é? E ali exercer o seu mandato legitimamente, tudo funcionando assim. É assim que funciona a sociedade. Tem os representantes e os representados. Então, se naquele tempo Jesus já recomendou isso, é assim que nós devemos viver, não é? E se há alguma coisa que temos que queixar, nós devemos usar todos os mecanismos à disposição. E se eles não existirem, que eles então passem a existir. Então, meus irmãos, mantendo a ordem, a paz. Vocês se lembram que eu li para vocês outro dia aqui, na 1 Timóteo, não é? Capítulo 2? Estou terminando. É que o assunto é palpitante, não é? Na 1 Timóteo, capítulo 2, o que é que diz? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Esse é o objetivo, não é? Temos uma vida quieta em paz, a sociedade organizada e sem sofrência demais, pelo amor de Deus, né, meu prezado irmão? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma resposta que expõe um princípio de como deve viver o cristão no meio de uma sociedade. Eu cito mais um verso da palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e o versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se em certo momento o que Deus pede vai conflitar com o que César pede, aí a gente fica com Deus, né, meu prezado irmão? Por isso, mais importa, numa situação de conflito das vontades de Deus e de César, ficarmos com a vontade de Deus. Sem dúvida alguma, era isso que estava estimulando o apóstolo Pedro e os demais apóstolos. Nós devemos dar, então, a César o imposto e a Deus a adoração. A adoração é exclusiva, pertencente ao Senhor nosso Deus. Eu termino citando para vocês um dos salmos mais lindos, se é que a gente pode classificar isso. Não tem nem como classificar, né? Mas o Salmo 29, irmão, você já parou para ler esse salmo? Pois eu vou reservar agora esse minuto para ler o Salmo 29 com você. Tem 11 versos, mas este salmo diz tudo que nós devemos dar para Deus. Quer ler comigo? Salmo de número 29, que Deus nos abençoe, que haja menos hipócritas na igreja, menos fingidos na igreja e mais convertidos no mundo. Este é o grande objetivo da igreja nesse trabalho que nós realizamos. Salmo 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz.
Que Deus te abençoe, que você siga servindo ao Senhor, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Não dê a César o que é de Deus. Deus te abençoará, porque o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Veio ao nosso coração meditar um pouquinho sobre essa importante ordenança. São duas. As ordenanças que em outros ambientes religiosos, outras denominações, às vezes são chamados de sacramentos. Como nós temos uma profissão de fé, uma confissão de fé, que adota esta celebração como ordenança, tendo em vista que a palavra sacramento poderia induzir de que a própria participação na ordenança já estabelece uma graça de salvação para nós. E teria essa capacidade, independentemente de como vivêssemos, né? Então, para deixar sem essa possibilidade, adotamos dentro das Assembleias de Deus como ordenança, uma ordenança. E a outra delas é o batismo em águas. É isto que as Assembleias de Deus observam, e estamos estudando, no último ano estivemos estudando sobre a confissão de fé das Assembleias de Deus. Mas isso é um detalhe técnico, né? Vamos para o que diz aqui a Santa Palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 11, ele diz o seguinte, né? No verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Muito bem. Paulo, o apóstolo, orientado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, traz para nós esta preciosa orientação sobre como celebrar a ceia do Senhor. Ele ensinou a importância e a maneira de nós apropriadamente celebrarmos a ceia do Senhor. Se lembram os irmãos que o Senhor Jesus entre nós participou de 3 Páscoas, sendo que na terceira e última Páscoa, ele dizia sobre ela, quando iniciou a reunião, desejei muito comer convosco esta Páscoa. E foi por ocasião desta terceira Páscoa, com seus discípulos, que a gente depois pode ver isso numa outra ocasião, né? Que o Senhor acaba aproveitando que estavam se alimentando da Páscoa judaica, como faziam todos aqueles 2 primeiros anos anteriores, mas
Num certo momento, e Lucas, o Evangelho de Lucas, mostra bem essa transição, quando você lê lá neste Evangelho, o momento em que o Senhor faz essa transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor. Ele tomando o cálice, ele então anuncia, não é, a mudança que vai acontecer. E a partir daquele momento, repete aqui as palavras do apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Naquele momento, então, o Senhor, como haveria de ser, o que veio para cumprir todas as promessas do Antigo Testamento. O mesmo Paulo escreve nesta carta, no capítulo 5, verso 7, que Cristo é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E vocês se lembram que João Batista, quando veio Jesus perto do Rio Jordão, e veio para ser batizado, para se identificar com os homens, com a humanidade, e descer as águas do batismo pelas mãos de João Batista, João apontou dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cordeiro, Páscoa, tudo faz-nos lançar o olhar lá no passado, que são vários os olhares que nós temos dentro da ceia do Senhor. Eu vou destacar esses 4 olhares para nós aqui nessa noite, pela própria exiguidade do tempo. Nós não temos para detalhar tudo isso, né? E nem mesmo a competência para tanto. Mas, meus irmãos, lá no passado, que é o primeiro olhar que a gente deve ter quando participa da ceia do Senhor, é o olhar que devemos ter para o que aconteceu lá no passado. Do ponto de vista judaico, dos judeus, aconteceu aquela passagem do anjo, o anjo da morte, que passou e executou o primogênito de toda a casa onde não havia o sangue aspergido, nas ombreiras e nas vergas da porta. Não é? Em toda a porta tinha que haver o sangue do animal imolado, e que depois se tornou o alimento para a refeição pascal. E a própria palavra Páscoa, o que quer dizer passagem? O anjo passou e feriu onde não havia proteção do sangue. Isso já apontava para Jesus. O nosso Jesus derramou seu sangue e nós somos, então, resgatados, salvos da morte e principalmente da morte eterna, quando temos Jesus na nossa vida. O sangue de Jesus Cristo está na sua vida, meu prezado irmão. Você pode glorificar a Deus por isso, não é? Porque é o sangue da nova aliança. Assim sendo, a partir daquele momento, eles então participam daquela refeição apressadamente, o anjo passa, eles ingerem aquele alimento, e só para citar mesmo, ervas amargosas para lembrar dos sofrimentos que passaram, pães asmos, sem fermento, para lembrar da pressa com que iriam sair dali, o cordeiro para falar de um sangue inocente derramado em favor de culpados. Então tudo isso estava dentro da celebração da Páscoa e Jesus está ali, numa mesa preparada com os seus 12, e agora vai celebrar exatamente aquilo que passamos a chamar ceia do Senhor, não é? Não Páscoa mais, mas a ceia do Senhor. Então, nosso primeiro olhar, quando a gente vai participar do corpo e do sangue de Jesus, obedecer essa ordenança é olhar atrás, olhar para a cruz, onde Cristo, nosso Salvador, deu a sua vida por nós e por todos os pecadores de todos os tempos e de todos os lugares. Este é o primeiro olhar. O segundo olhar, nós já lemos, passamos por ele aqui agora mesmo, está no seguinte versículo, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O homem deve examinar-se para ver se algo o impede de participar do corpo e do sangue do Senhor no que diz respeito à sua própria vida, à sua própria conduta. E
a sua comunhão com o Senhor é muito importante. Vejam só, meus irmãos, que para não termos uma participação indigna do corpo e do sangue do Senhor, é disso que nós devemos estar pensando. Não somente olharmos para nós mesmos, mas olharmos para as pessoas que estão convivendo com a gente na comunhão do corpo. Veja, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que quer dizer isso? Quando a gente não dá importância à igreja como corpo de Cristo, ou quando a gente não reconhece a presença do Senhor em nosso culto. São duas maneiras pelas quais as pessoas acabam se tornando indignas. Quando não reconhece a presença do Senhor naquela celebração, e quando não dão importância à igreja, às demais pessoas, como corpo de Cristo. Por isso mesmo, que no momento da celebração, nós aqui na Assembleia de Deus, tomamos o pão, damos graças e partimos. Fazemos como Jesus fez. E cada pedaço daquele é uma parte de quê? Do pão, que é parte do corpo de Cristo. E por assim dizer, se nós fôssemos nomear, ali em cada pedaço daquele de pão que está ali sobre a mesa, representa cada um de nós, na nossa comunhão ali, como o corpo de Cristo. Então, discernir o corpo de Cristo é verificar, primeiro, como é que está a minha vida pessoal com Deus. Segundo, como está a minha vida, isso de modo vertical. E como está a minha vida com os demais irmãos, de modo horizontal. Não é? Porque se nós dizemos que amamos a Deus, que não vemos, não é? E não amamos os irmãos que vemos, nós estamos sendo hipócritas e não estamos entendendo ainda sobre a vida espiritual. O segundo olhar é este olhar. É olhar para o que significa o corpo de Cristo. O terceiro olhar, que recomenda aqui a palavra de Deus, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, o terceiro olhar que nós devemos ter, sempre que participamos da ceia, é olhando em volta e pensando assim: quem poderia estar aqui e não está? Quem é que ainda está fora do corpo de Cristo? Quantas vidas preciosas nós temos para alcançar para o Salvador? Então, este olhar, ele demanda de cada um de nós o quê? Anunciar a morte do Senhor até que venha. Nada mais, nada menos do que a nossa evangelização, nosso testemunho de fé. Isso é muito importante, que a gente valorize tanto esse testemunho, essa bênção de salvação alcançada da parte de Deus, esta redenção, que a gente conta isso para os outros. É muito importante. E, finalmente, para não ser extenso aqui com os nossos irmãos, nós temos que observar que o próprio versículo 26 nos mostra o quarto e último olhar. Anunciais a morte do Senhor até que venha. O quarto olhar é o olhar para o futuro. Toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós devemos ter em vista, olhar lá atrás, a morte que ele teve em nosso lugar. Ele morreu a morte que era nossa. Olhar para dentro de nós. Que vida temos com Deus? Que vida temos com os nossos irmãos? A quem ofendemos e não buscamos o perdão? O terceiro olhar é o olhar que retrata a evangelização, aqueles que não são nem da igreja. E, por fim, o olhar para a frente, que estamos caminhando em busca da Canaã celestial, a terra prometida, os céus, por assim dizer. É ali que nós vamos ter aquela promessa maior realizada na nossa vida. Então, que o Espírito Santo de Deus comunique ao seu coração e você possa, em todas as vezes que participar, porque é assim mesmo que diz, todas as vezes, não é algo marcado com data prévia, não é algo que tem que ser semanal ou quinzenal,
ou mesmo mensal, como adotam as Assembleias de Deus. Mas todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Este é o versículo de número 26. Que Deus te abençoe, que você aproveite bem. Amanhã queremos desfrutar desta bênção de Deus, que fortalece, que renova as nossas vidas e que mantém o nosso olhar atento, tanto em relação ao Senhor, como às pessoas que estão sem Deus, sem paz e sem salvação. Que você pense nisso e que você seja grandemente abençoado no precioso nome de Jesus. Mas aos Efésios, capítulo 3, uma das orações feitas por Paulo, vamos examinar essa maravilhosa oração e destacar alguns pontos, né? 15 minutos, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Só de fazer esta leitura, eu já entendi que vamos levar uns 3 dias falando desse assunto. Isso não termina hoje, não. Vamos fazer um pouquinho hoje, vamos fazer um pouquinho terça-feira e concluir na quarta-feira. Tá bom assim? Só para estudar a oração de Paulo pelos Efésios. Vamos gastar uns 3 dias nisso para fazer bem feitinho, né? Não é completo, imagina, não é? Não é completo, não é? Não está aqui a pessoa que poderia fazer isso. Mas vamos estudar junto com vocês e lembrar esses pontos com mais cuidado. Por causa disso, começa assim a oração, né? Aliás, começa assim as causas da oração. Por causa disso. Por causa do que está em capítulo 2. A salvação é pela graça. Vocês se lembram daquele famoso versículo, número 8? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso é um pronome neutro. Não está falando esse ou essa, nem este, nem esta. Não, isso. Vou repetir. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é esse isso? Brincar um pouquinho com vocês. O que é esse isso aí? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou dizer para você rapidamente, porque tem tudo a ver, isso tem tudo a ver com a oração de Efésios capítulo 3. E o que é isso então, pastor? Isso é a frase inteira. Pela graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Porque há debates a respeito disso. O que é que vem de Deus? Vem a graça ou vem a fé? Não é? Tem vários debates sobre isso daí. Eu não vou nem me meter nesses debates agora. Porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Aí uns dizem assim, Deus entra com a graça, a gente entra com a fé. Essa é normalmente a maneira de crer do assembleiano, né? Mas outros querem discutir isso, né? Dizendo que aqui poderia ter outro pronome, né? Então, para significar somente a fé. A fé não vem de vós, é dom de Deus. E por aí vai. Mas vamos deixar isso aí. Isso é só para provocar. Agora, o conjunto da obra é esse. Não tem salvação sem a ação da graça e a fé. Não tem. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso, essa conjunção de graça e fé, é que nos traz a salvação. Simples assim, né? É dom de Deus. A nossa salvação é um dom de Deus. Isso também é indiscutível. Um homem não se salva, não pode salvar a si mesmo. Correto? Então, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala deste assunto importante, fala da união dos gentios e judeus mediante a cruz, e aí, quando ele chega no capítulo 3, ele abre um parêntese do versículo 1, mas ele também diz que por esta causa, pela causa do Evangelho, ele fala do seu apostolado, da sua chamada para Deus. Quando chega no verso 14, ele diz, por causa disso, por causa desse ministério que eu desempenho, e pela graça de Deus, que é a causa da nossa salvação, a salvação é pela graça, então ele vai apresentar uma palavra de oração. Então ele diz assim, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só neste versículo, Paulo já apresenta duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. A terceira pessoa, logo número 16. Toda a Trindade está sendo invocada a participar desta oração. Oração que ele fez pelos irmãos éfesos e também por todas as igrejas de todo o tempo, sem dúvida alguma. Porque o nosso Deus, numa certa acepção, ele é Pai. Ele é Pai porque criou todas as criaturas que existem, são oriundas do próprio Deus. Veja, Atos capítulo 17, verso 28, como é que nós encontramos aí Paulo pregando lá em Atenas, não é? Aí já na Europa. Os efésios ficavam na Ásia, não é? Uma das 7 cartas, um dos 7 destinos das cartas à Ásia. Em Atos 7, 28 diz, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Verso 29, sendo nós, pois, geração de Deus. Então todos, não somente Paulo que estava pregando, mas os ouvintes, os atenienses, todos somos geração de Deus. Nesta acepção, nessa maneira de pensar, então Deus é Pai de todas as criaturas, sem dúvida alguma. Esta é uma realidade que a gente tira aqui. Paulo dizendo, me ponho de joelhos. Mas essa expressão de joelhos não quer significar que só de joelhos uma oração é recebida por Deus. Vocês se lembram do dia de Pentecostes? Estavam todos assentados no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam todos assentados. Então, a oração, ela não depende muito, não é? Em certo grau, sim, mas ela não depende totalmente da posição física, não é? Assentado, ajoelhado, até andando. Grandes nomes da história da oração, na história da oração na igreja, oravam até andando, não é? Tem um deles, que me fugiu o nome aqui agora, se alguém souber, pode mandar aí o nome.
Ele, para não dormir de madrugada, ele ensopava uma toalha de água, ensopava, torcia e colocava aquela toalha úmida e fria sobre o pescoço, para ele não dormir. Ele tinha aquele compromisso de falar com Deus e ele fazia isso. Mas não significa que Deus só vai responder pessoas que oram com a toalha molhada no pescoço. Não. Então, cada pessoa, às vezes, age de uma maneira que ele nunca vai nem repetir aquilo. Eu tinha 16 anos, eu já contei isso para vocês, quando eu vim para o Evangelho. E eu me lembro que eu trabalhava numa companhia de café, de armazém de café. E logo que eu me converti, vocês vão achar isso a coisa mais estranha do mundo, mas aconteceu comigo. Eu tinha um encargo, eu entrava às 7 horas da manhã naquele armazém e eu tinha que varrer todo aquele armazém. Enorme, enorme, irmão. Ali cabia milhares de sacas de café. Então deixava tudo limpinho, arrumadinho. E aí sobravam uns minutinhos antes de o funcionamento acontecer. Eu ia lá num cantinho, tinha ganhado um Novo Testamento e começava a ler aquele Novo Testamento que a Associação Billy Graham distribuiu no Brasil. E chegou às minhas mãos pela mão do meu pai na fé, pastor Walter Alves de Azevedo. Quem sabe ele está assistindo isso. E aí eu ia num cantinho do escritório, na rua Gastão Vidigal, fica esse armazém, até hoje está lá esse armazém. Não sei se a empresa é a mesma. E eu me ajoelhava para orar a Deus. Começo da minha fé, sabe o que eu fazia? Você não pode imaginar. Eu pegava uns grãos de café, colocava no chão e ajoelhava em cima dos grãos de café. Eu não sei de onde eu tirei isso. Mas tinha um significado para mim, para minha pessoa. Não é? Eu queria de alguma forma me humilhar diante de Deus, me penitenciar diante de Deus, que eu estava nos princípios da minha fé. Nenhum pastor ensinou, nenhum obreiro me ordenou fazer isso. Então, na verdade é que Paulo diz, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O estar de joelhos aqui significa a humildade da alma. Isso sim. Porque quando você chega diante de Deus falando uma coisa, mas querendo dizer outra, aí, irmão, estamos fazendo um serviço de tolo, né? Quem é que pode esconder de Deus o que está pensando? Não é possível. Mas a verdade é uma só, irmãos. Nesta manhã só deu tempo de falar da humildade necessária para orar. Então, guarde bem a mensagem de Efésios 3 e 14. Quando você se ajoelha, ou quando você vai a Deus em oração, que a sua alma esteja reverente, humilde, andando, assentado, ajoelhando, até mesmo deitado. Você poderá orar a Deus e com toda reverência você então estar diante daquele que é o Pai de todos. De nós, que somos servos de Deus, não só por ser criados por Deus, mas por nos tornarmos filhos de Deus, mediante a adoção do seu Filho Jesus Cristo. Somos adotados na família de Deus. Ele é o artigo O, definido, Filho de Deus, único na sua forma de ser. E nós somos filhos de Deus. Então Deus é Pai de todos nós de duas formas. Todos nós com quem eu estou falando agora, que são cristãos. De duas formas, por criação e por salvação. Então, é uma honra para nós quando nós nos aproximamos de Deus assim. Do qual, verso 15, toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, veja bem que o versículo 15 realmente enfatiza esse aspecto criador de Deus. Família nos céus, os anjos, os seres criados espirituais que Deus tem nos céus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, não é? Em tantos graus diferentes de autoridade, de domínio.
não é? Então, e na terra? Quantos somos criados por Deus? Por isso que o Salmo, se não me engano, o Salmo 148, eu vou encerrar aqui, não é? Porque senão nem quarta-feira a gente não acaba esse assunto. Mas nós vamos. Para que pressa, né, irmãos? Colocar a gente de quarentena para quê? O Salmo de número 148 dá uma lista para nós de todas as criaturas feitas por Deus. E em cada uma delas a gente vê o reflexo da sabedoria e poder de Deus. Vou terminar, irmã Licinha. Vou terminar. Salmo 148. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua. Interessante, né? Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Tem até um hino da harpa que nos manda louvar a Deus com todos estes seres criados. Vamos ver se a gente lembra desse hino. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, e a sua glória está sobre a terra e o céu. Último verso. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Você é chegado de Deus? Diz amém. Disse amém? Todo aquele que é chegado do Senhor, louve ao Senhor. Caminhamos 2 versos na oração de Paulo nesta manhã. Você é bem-vindo para estar conosco amanhã, às 10 da manhã, continuando esse assunto, porque às 19 horas o assunto é outro, né? E assim vamos, atravessando a quarentena no precioso nome de Jesus. Mateus 22, veja só, sexta-feira nós falamos sobre aquele conhecido versículo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ali foram os herodianos, que juntamente com os fariseus colocaram algo para o Senhor, para surpreender o Senhor. E no mesmo dia, versículo 23, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e ressuscitará a descendência a seu irmão. De fato, Moisés realmente pronunciou isso, está lá no livro de Deuteronômio. E eles estavam certos, no capítulo 25, verso 5. Até aqui foi tudo bem. Agora no versículo de número 24, aliás, 25. Ora, houve entre nós, é uma história inventada, né? Você vai ouvir a história, você vai dizer, isso só pode ser uma invenção. Mas veja só o que disseram os saduceus. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Até aqui por enquanto. Entenderam bem o enredo aí, né? Em que formularam uma pergunta para o Senhor, se aproximaram,
os saduceus, que naqueles tempos, projetando para os dias de hoje, você chamaria de teólogos liberais. Porque eles não criam na ressurreição do corpo, na existência de anjos, não criam em milagres. Então, na verdade, eles não eram perseguidores de Jesus do mesmo jeito que os fariseus. Os fariseus queriam realmente que Jesus fosse morto, né? Eles odiavam a Jesus. Já os fariseus eram mais light. Eles queriam apenas ridicularizar Jesus, colocar Jesus em ridículos, situação ridícula. E por isso se aproximaram do Senhor com essa história inventada, porque você nem nos melhores roteiros que se façam em Hollywood poderia ter acontecido um negócio desse, né? De uma mulher acabar casando com 7 irmãos da mesma família. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, eles citaram, né, uma prescrição bíblica, que na verdade existe mesmo, em Deuteronômio 25, verso 5, que trata do levirato, que era uma proteção para o nome de uma família e para a herança daquela família, para que um terceiro de fora não viesse a tomar posse da propriedade de uma certa família. Então, para manter o nome da família, para manter os bens, a herança no meio daquela mesma família a vida toda, foi instituído esse tipo de casamento. E veja só como prescreve a lei de Deus. Capítulo 25, verso 5. Diz assim, Deuteronômio. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. E aí vai toda a prescrição, inclusive a prescrição no caso da mulher não querer, não é? Aliás, no caso do homem, de um irmão não querer, como é que a mulher deveria se proceder. Mas esse não é o caso. Então vejam só, meus irmãos, a base utilizada pelos saduceus, por aqueles teólogos, para colocar Jesus numa dificuldade, não é? Que o Senhor, então, ouviu com muita atenção e já discernindo qual era a intenção daqueles homens. Então, vamos prosseguir? Eles apresentam essa hipótese, apresentam esse caso inventado, não é? E fazem a pergunta. Portanto, na ressurreição, porque o desejo deles era isso, eles não creem, não criam em ressurreição. Então, eles estão querendo dizer, se é que essa tal de ressurreição existe, não é? Senhor, Mestre Jesus, se é que essa tal de ressurreição existe, de qual esta mulher será a esposa? Porque ela teve 7, não é? Viveu com 7 irmãos. Muito bem. Vamos lá para a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Prestou atenção? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí, Jesus apresenta os 2 pontos em que eles falharam na apresentação da pergunta deles. Não conheciam as Escrituras, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos para o primeiro. Por que o Senhor disse que eles não conheciam as Escrituras? Porque, na verdade, lá em Deuteronômio capítulo 25, não está se falando sobre um casamento depois da morte. Não se fala sobre com quem um homem deverá ficar, com quem uma mulher deverá ficar na falta, por ter morrido
e o seu irmão ter sucedido na sua vida aqui na terra. Não existe essa prescrição na lei de Moisés. Então, o primeiro erro deles era esse. Não conheciam as Escrituras, porque as Escrituras não abrangiam esta possibilidade. Então, ficou definido pelo Senhor isso, que não havia uma doutrina que cuidasse desta continuação de vida conjugal após a morte, não é? Então, o relacionamento de marido e mulher só se dá aqui, neste mundo. Amém, meus irmãos? Fica muito claro isso, porque o próprio Senhor vai explicar isso. Verso de número 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Então, o Senhor está falando agora sobre a doutrina da ressurreição, explicando para eles que não havia prescrição sobre a continuação de vida conjugal após a morte, não há prescrição no Antigo Testamento, e também ajuntou uma outra razão para isso, porque lá do outro lado não são dados em casamento, não se casam e nem são dados em casamento, pois todos seremos como os anjos no céu. E como são os anjos no céu? Os anjos no céu têm uma prerrogativa de existência que não exige deles procriação e nem multiplicação entre si mesmos. Então, com esta natureza, com este atributo de não precisarem se multiplicar e se procriar, é assim que seremos nós. É uma revelação de Jesus aqui para os saduceus. Muito bem, mas eles falharam porque não conheceram as Escrituras. Já começa por aí. Agora, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em que ponto isso o Senhor vai buscar? Veja o versículo 31 agora, a continuação da resposta do Senhor. Então Jesus vai ajuntar mais um argumento para eles. Já não bastava aquele, então vai mais um. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, a multidão, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Muito bem. Então, onde foi buscar o Senhor Jesus esta citação do versículo de número 32? Vamos abrir a Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Lá naquela visão de Moisés diante da sarça ardente. É lá. É de lá que Jesus tira esta citação bíblica, que estava também nas Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então veja em Êxodo capítulo 3, observe comigo essa leitura e já estamos terminando, né? Verso de número 5. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: Deus, no meio da sarça, a sarça ardendo e não se consumindo, Deus falando com Moisés, não é? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Bendito é o nome do Senhor. Os três, quando Deus citou isso para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Esses três aí, não é? E também o pai dele, não é? Mas principalmente vamos destacar aqui, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esses três já estavam mortos e sepultados nesse dia, quando Deus fala com Moisés. Neste dia, neste tempo, Moisés tem 80 anos de idade. E neste tempo, tanto Abraão, como Isaque e como Jacó já estavam mortos e sepultados. Uma coisa interessante que a gente tem que observar aqui, não é? Porque Jesus cita essa palavra e diz: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
Se os três já estavam sepultados, por que Jesus disse isso? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Antes de eu explicar para você isso, eu tenho que te dizer que Deus não disse para Moisés: Moisés, eu era Deus de Abraão, eu era Deus de Isaac e eu era Deus de Jacó. Não. Deus não usou o verbo nesse tempo, não é? No tempo passado. Deus está usando no tempo presente. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou. Por quê? Porque por duas razões muito importantes o homem, o saduceu, não compreendia o poder de Deus e nem as escrituras sagradas. Vou dizer a você. Primeiro, Deus não disse no passado eu era, porque isso implica que tanto Abraão como Isaac e como Jacó estavam existindo diante de Deus. Eles existiam diante de Deus. Eles não fragmentaram, desapareceram, não é? Como alguns querem fazer a gente acreditar. A destruição da alma. Não. Tanto Abraão como Isaac e Jacó existiam na presença de Deus, naquele instante em que Deus falava isso para Moisés. Essa é uma resposta. E a outra resposta, não conhecer o poder de Deus, é não entender que o mesmo Deus que criou do pó da terra o homem, também pode ressuscitar os mortos, os corpos dos mortos, do pó da terra, num corpo glorificado, num corpo glorioso. Então, você desconhece a Escritura, porque a Escritura não fala sobre aquele assunto como pensavam os saduceus. E desconhece o poder de Deus, porque limita o poder de Deus à impossibilidade de poder ressuscitar do pó. Porque quando morrem, Abraão, Isaac e Jacó são sepultados, e o pó volta ao pó que o era. É assim que diz a Bíblia, sem dúvida. Mas também há uma revelação nova que vem com Jesus e vem em todo o Novo Testamento, são dezenas, muitas citações, desta ressurreição que o Senhor fará e que, comparativamente a criar o homem do pó da terra e ressuscitar o homem do pó da terra e fazer dele um corpo glorioso, diferente daquilo que foi sepultado, porque é outro erro pelo qual o saduceu quis induzir, não é? De que nós voltamos da mesma forma que chegamos aqui a este mundo. Não. A ressurreição, especialmente dos filhos e filhas de Deus, será num corpo glorioso. É assunto que tomaria tempo para a gente aqui, mas que você já pode começar a estudar. Na primeira carta aos Coríntios, o capítulo de número 15. Então, meus prezados irmãos, por que Deus há de ressuscitar Abraão, Isaac e Jacó? Porque no corpo ressuscitado serão cumpridas as promessas de Deus. E Deus tem poder para fazer isso. Porque ele não só era, mas ele continua sendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, na verdade, nós não temos tempo para detalhar mais assuntos aqui com vocês, mas agradecemos a Deus que você esteve com a gente aqui essa noite e meditou sobre uma palavra maravilhosa do Senhor, uma resposta com sabedoria e que não permitiu, a não ser que eles fossem embora maravilhados da sua doutrina. É impressionante, né, irmãos? Quando Jesus responde, tirando lá do livro do Êxodo uma citação e lendo e fazendo uma leitura dentro desta citação para explicar que sim, nós vamos ressuscitar. Sim, nós cremos em milagres. Sim, nós cremos em anjos. Sim, nós não somos saduceus. Que Deus te abençoe, que você continue servindo ao Senhor com alegria.